Bem, Luiz, obrigado. Uma das coisas que eu achei admiráveis no que você comentou há pouco foi como elas acompanharam a produção de Yves Saint Laurent em Paris, né, com a Op Art, né, e também os trabalhos de Mondrian. Algo fantástico, algo que foi singular na produção do próprio Yves Saint Laurent e que repercutiu aqui nos trabalhos delas. Luiz, neste momento, nesta conversa de abertura, eu vou fazer muitas perguntas e vou pensar muito é, em questões que vão ficar para a posteridade, principalmente do ponto de vista da história das exposições. E eu gostaria de saber quanto tempo esse projeto de é, expor Le Gueux como uma exposição, como um discurso expográfico, está na sua agenda de pesquisa? Como foi para organizar esta exposição, desde a sua concepção até a apresentação agora para nós, né, para as pessoas que estão nos acompanhando? A exposição está disponível na página do Museu Bajubá, e eu gostaria de saber essa parte, mais bastidores, mais dentro da sua agenda de pesquisa. Porque eu sei que Sim, você já vem. sim. Você queria Porque eu sei completar? que você. Porque eu sei que você já vem refletindo sobre Le Gueux há um tempo, né? Inclusive, o pessoal não vê, mas um dos textos que eu tenho aqui nos bastidores é justamente um artigo publicado pelo Luiz sobre Le Gueux. É, eu queria que você falasse sobre todo esse processo. Sim. Esse artigo foi, ele é intitulado Legueu et Charme Touché. Esse artigo foi uma oportunidade que o Antônio de Leon me deu de produzi-lo, né, para ser publicado em um livro que o Antônio de Leon organizou. O Antônio de Leon é um dos grandes pesquisadores sobre esse processo de montação, sobretudo sobre a personagem Ivaná, no Rio de Janeiro. Então, esse artigo, que já tem, acho que, 3 ou 4 anos de publicação, ele foi já uma certa experiência de refletir, de escrever, de, enfim, colocar em prática um certo exercício de escrita sobre o material que eu já tinha reunido a respeito de Leguel. Na verdade, Leguel, a minha pesquisa particular é sobre a memória LGBT de BH. E uma das bases dessa pesquisa é justamente os periódicos de Belo Horizonte que circularam, jornais e revistas que foram produzidos e que circularam na capital mineira ao longo do século XX. Mas é difícil manter uma pesquisa, no meu caso, apenas sobre Belo Horizonte, sem perceber os diálogos, as conexões, as interrelações, as interlocuções do universo LGBTQIA+, de BH com outras cidades, sobretudo com o Rio e São Paulo. Não apenas por BH, Rio e São Paulo estarem na mesma região geográfica do país, mas também por estarem mais próximos entre si e por terem certos pontos de convergência com relação a esse universo, a essa população. Então, era difícil não deixar de perceber essas interrelações. Quando eu, passando pelos anos 60, nos jornais de BH, eu fui lendo determinadas notinhas que saíam sobre a repercussão
que o espetáculo de Legueu, de 1964, tinha em Belo Horizonte, notinhas que às vezes eram um pouco sarcásticas, um pouco irônicas com relação a um show de travesti que estava fazendo muito sucesso na capital do Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, e isso foi me chamando a atenção. E depois, mais tarde, com o segundo show de Leguel, e as tentativas que existiram em Belo Horizonte para levar esse show para a cidade. E todas as tentativas que eram abortadas no início em função de uma pressão moralizante, de uma pressão policial, de uma pressão de setores mais conservadores da cidade, da elite belo-horizontina, de modo a impedir a apresentação desse show. Tanto que o primeiro show de Leguel é de 1964 e a apresentação de Leguel em BH só aconteceu em 1970, 6 anos depois da estreia no Rio de Janeiro. E mesmo assim, já com uma outra formação que não é aquela formação original, nem de 64, nem de 66. Então, já tem pelo menos 8 a 10 anos que eu reuni esse material sobre Leguel. Tanto que esse artigo que você mencionou não foi a primeira publicação, vamos dizer assim, que eu fiz sobre Leguel. A primeira publicação mesmo foi uma série de postagens que eu fiz no Facebook há uns 7 anos, 6 ou 7 anos, uma série de postagens, acho que no total de 14 postagens, com textos um pouco mais longos, né? Textões, como as pessoas reclamavam no Facebook, e imagens variadas. Né? Então, foi a minha primeira experiência de divulgação sobre Leguel. E agora, essa experiência no Museu Bajubá. Então, assim, eu já venho maturando, já venho amadurecendo esse desejo de fazer alguma homenagem um pouco mais, vamos dizer, com maior repercussão, né? Coisa que um site como o Museu Bajubá e uma iniciativa como essa do Museu Bajubá de divulgar, de tornar mais permanente a memória dos nossos territórios e das nossas formas de sociabilidade, permite. Né? Então, essa experiência no Museu Bajubá, com essa exposição, eu acho que ela vai possibilitar que a gente tenha um registro mais, não vou dizer definitivo, claro que eu entendo e reconheço que é uma pesquisa que tem tem certos limites, né? Tem muita coisa ainda a ser explorada, principalmente arquivos pessoais, né? Sobre Leguel. A Divina Valéria, por exemplo, há 3 ou 4 anos, também publicou a sua biografia por meio do selo Desacato, que é dirigido pelo Alberto Oliveira e pelo Alberto Camarano. E que é uma biografia totalmente ilustrada e que tem registros sobre Leguel no Rio de Janeiro, esse primeiro show, de 64, e algumas apresentações em outras cidades, como São Paulo, Curitiba, Salvador. Então, tem alguns desses registros e também alguns registros das apresentações em Buenos Aires e em Montevidéu. Eu estou lembrando aqui que a tentativa BH não foi a única capital que impediu essa apresentação. Em Recife também teve um movimento, em 65, um movimento muito forte
para impedir a apresentação de Leguel num teatro do Recife. Um movimento, inclusive, que envolveu a Câmara de Vereadores de Recife. Né? Então, políticos que foram eleitos para, enfim, falar em nome da população ou para definir leis, projetos que beneficiassem a população e que tiveram essa participação aí para censurar, para impedir a apresentação dessas artistas travestis. Então, essa experiência pelo museu, eu acho que torna, dentro dos limites que nós podemos reconhecer dessa pesquisa, mas torna essa exposição uma experiência um pouco mais permanente de Leguel. E também, eu acho que nunca é demais a gente repetir uma forma de agradecimento, de reconhecimento e de agradecimento pela grandeza dessas artistas se apresentando em 1964.